Bom dia, minha gente. Eu vim gravar esse material para ajudar vocês nessa preparação final para a prova. Teve essa última atividade que eu tinha passado na semana passada nas turmas para que vocês fizessem. Tá? As atividades foram bem parecidas para todas as turmas. Eu vou estar aqui resolvendo para ajudar vocês aí nessa reta final, né? Hoje é segunda-feira. Acredito que hoje mesmo eu consigo colocar esse vídeo no YouTube para que vocês consigam ter acesso. Tá? Eu vou responder de uma para uma, mas vocês vão ver que a coisa vai ficar um pouquinho monótona, porque realmente é bem parecido uma atividade com a outra, tá? Começando pela atividade do segundo ADM. Primeira questão, diz o seguinte: temperatura de ebulição do ferro na escala Celsius vale cerca de 3.000 graus Celsius. Quanto marcaria a escala Fahrenheit? Para fazer a transformação da escala Celsius para a escala Fahrenheit, se você esqueceu, você pode fazer aquele método geral que a gente trabalhou em sala, tá? Se você lembrar da fórmula, ou der uma olhadinha no caderno, você vai lembrar que ela tem mais ou menos esse formato de K. É TC sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. Beleza, o que é que eu vou precisar fazer? Substituir os valores. Se eu quero passar de Celsius para Fahrenheit, vou colocar no lugar da temperatura em Celsius o valor que ele me deu, que foi os 3.000, tá? Então a gente fica com o seguinte: 3.000 sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. 3.000 dividido por 5 dá 600. 600 igual a TF menos 32 sobre 9. Fazendo a multiplicação, né? 9 vezes 6 dá 54. Deixa eu só ilustrar o que é que eu estou fazendo. Meio pelos extremos, tá? Meio pelos extremos. 9 vezes 6 dá 54, tenho 2 zeros, coloco 2 zeros, igual TF menos 32. Separando letra e número, eu fico com TF igual 5.400 mais 32, que é 5.432 graus Fahrenheit. E essa aqui é a resposta do nosso primeiro problema. Tudo bem? Vou apagar aqui para poder fazer o restante. Pronto. Segundo problema. Uma escala genérica foi criada por um professor de física e nomeada de escala X. Nessa escala, a água congela a menos 40 graus X e evapora a 220 graus X. Encontre a lei de transformação para desta escala para a escala Celsius e o valor que ela marcaria para 40 graus Celsius. Então, realmente, aí a questão ela já te dá digamos, o passo a passo do que tu precisa fazer. Primeiro, você encontra a relação da escala X para a escala Celsius. Depois, você faz a transformação que ele está pedindo, né? Primeiro passo é encontrar a transformação. Vamos lá. Formato padrão. O que é que você faz? Desenha uma escala do lado da outra, tá? Aqui. Deixa eu colocar do outro lado, fica melhor, né? Menos 40. Isso aqui é a escala X, só indicando. E a temperatura de ebulição, ele disse que é 220 graus X. Então aqui fica 220 graus. Beleza. Coloca a escala Celsius aqui do lado e vai fazer a comparação. Para a escala Celsius, a água congela a 0 e evapora a 100. Né? Beleza. Opa. Celsius. Quero transformar uma temperatura da escala X para a escala Celsius. Procedimento aquele de sempre, o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Começando pela escala X, o do meio é TX menos, o de baixo é menos 40. Opa, apareceram dois sinais de menos. Você precisa fazer o jogo de sinal. Se você não fez o jogo de sinal nessa parte do problema, você acabou errando, tá? Cuidado. Veja, a regra é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho o laser aqui, achei, pronto. A regra é o seguinte: o do meio menos é a da regra, o de baixo menos 40, tudo bem? Faça como a regra está te dizendo, é o do meio menos o de baixo. Quem é o de baixo? Menos 40, menos e menos, você vai precisar fazer o jogo de sinal, tudo bem? Vamos lá, mesma coisa com o de cima, é o de cima menos o de baixo. Estou colocando parênteses aqui só para facilitar que a gente faça o jogo de sinal. Vai para a escala Celsius, mesma coisa. O do meio menos o de baixo, que é 0. Depois o de cima
menos o de baixo, que é 0 também. Fica Tx menos com menos, dá mais 40, dividido 220, menos com menos dá mais 40, igual. Tc menos 0 é o próprio Tc, 100 menos 0 é o próprio 100. De passozinho em passozinho, tá? Não precisa ter muita pressa. Se você tiver com dificuldade, você faz passo a passo. Não precisa estar fazendo as somas direto, jogo de sinal direto. Faz passo a passo, que nem eu estou fazendo aqui. 220 mais 40 dá 260. Tc sobre 100. Ok. Tem uma simplificação que ainda dá para a gente fazer aqui, que é cortar esses dois zeros, tá? Se você quiser também, se você tivesse parado por aqui, eu não tiraria ponto de você, tá? Aqui já seria o suficiente, mesmo antes de cortar os zeros, eu não tiraria ponto. Por que a gente corta o zero? Porque a gente faz as simplificações. Para a sua vida ficar mais fácil, você precisa fazer um número de contas menor, tudo bem? Aqui eu vou dividir ainda por 2, porque é um número par. Se eu divido por 2 de um lado, eu também tenho que dividir do outro. A operação que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também, porque é uma igualdade. Tx mais 40 sobre 13 é igual Tc, 10 dividido por 2, 5, beleza. Está aqui a lei de transformação entre essas duas escalas, entre a escala Celsius e a escala X. E agora, em posse da lei de transformação, eu posso fazer a segunda parte da questão, que no caso é pegar o valor que ele pediu, que são os 40 graus Celsius, e passar para a escala X, né? Está dizendo o seguinte: quando o Celsius marcar 40, quanto marcaria a escala X? Então, beleza, vamos lá. Pega os 40, substitui no lugar de Tc, que é a temperatura em Celsius. Fica Tx sobre 40, Tx mais 40 sobre 13, é igual a 40 sobre 5, sem muita enrolação. Tx mais 40 sobre 13 é igual a 40 sobre 5, dá 8, tá? Chega aqui, mesmo esquema de sempre, tá? Perceba que esses passos, eles se repetem 1 milhão de vezes, são sempre a mesma coisa. 10 vezes 8 dá 80, 3 vezes 8 dá 24, 24 com 80 dá 104. Então eu fico com o seguinte: Tx mais 40 é igual a 104, fico Tx igual a 104 menos 40. Passando para o lado de lá, está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Tx igual a 104 menos 40 dá 64 graus X. Então, respondido o nosso segundo problema. Beleza. Último problema sobre a lei de Fourier. Problema bem tranquilinho, né? Até porque ele só pede para a gente calcular o fluxo, não pede nada mais. A gente já pode ir até fazendo direto, mas eu vou fazer daquela forma como a gente faz em sala, com calma, anotando as informações. Vê, a barra a seguir é feita de cobre. O seu lado direito está a uma temperatura de 40 graus Celsius e o lado esquerdo a uma temperatura de 280 graus Celsius. Calcule o fluxo de calor pela barra, sabendo que a condutividade do cobre vale K igual a 0,92 calorias por segundo centímetro graus Celsius. Beleza. Vê, informações que ele deu. Lado direito a 40, lado esquerdo a 280. Eu já consigo saber qual é a diferença de temperatura, né? Se um lado está a 40 ou está a 280, a diferença de temperatura entre os dois lados é 240 graus Celsius. Beleza. Condutividade, ele também me deu no enunciado, tá ali, 0,92 caloria por segundo centímetro graus Celsius. Ok. Outras informações que ele deu pra gente. Pessoal, o comprimento tá aqui, são 60 centímetros, e a área tá aqui, 15 centímetros quadrados. Caso perguntasse ainda, o fluxo é da esquerda para a direita ou é da direita para a esquerda? Vê só, se ele diz que a esquerda está numa temperatura maior e a direita está numa temperatura menor, então o fluxo seria nesse sentido de cá, seria da esquerda para a direita, do local de maior temperatura para o local de menor temperatura. Show? Beleza, vamos lá. O comprimento, 60 centímetros, a área, 15 centímetros quadrados. Posso calcular o fluxo. Eu sei que fluxo é condutividade, área, diferença de temperatura e comprimento. Fluxo de calor vai ser condutividade
0,92. A área, 15. Diferença de temperatura, 240. E o comprimento, 60. Posso fazer uma simplificação aqui. Vê que resenha? Posso cortar esse zero. Posso cortar esse zero. E uma coisa aqui muito peculiar. 24 dá para você dividir por 6. 24 dividido por 6 dá 4. Então já vou fazer essa divisão, tá? Vou pegar esse 24 e dividir por 6. 24 dividido por 6, o resto você só vai repetir, tá? Que você não está trabalhando no momento, só repete. 0,92, o 15. 24 dividido por 6, 4. Então, beleza. Eu fico com fluxo de calor igual 4 vezes 15 é 60, tá? É uma multiplicação até manjada, aparece muitas vezes enquanto você está estudando física, enquanto você está estudando matemática. Então, fica 0,92 vezes 60, né? A gente pode fazer essa multiplicação rapidinho aqui. 60 vezes 0,92, 0 vezes as coisas ali em cima, só vai dar 0, né? 6 vezes 2 dá 12, fica o 2, sobe 1. 6 vezes 9 dá 54, e 1 dá 55, fica o 5, sobe o 5. 6 vezes 0, 0, 5, 5. 0, 2, 5 e 5. Aqui eu tenho duas casas após a vírgula, conto duas casas, fico com 55,20 ou 55,2, que é a mesma coisa, tá? 55,2 caloria por segundo, tá? Lembra que fluxo de qualquer coisa, inclusive fluxo de calor, é a quantidade dividida pelo tempo. Nesse caso, a quantidade é calor, que a unidade é caloria, e o tempo em segundo. Como é que eu sei que é segundo? Olha para a constante. Lá também está em segundo, então você tem que repetir a unidade. É isso. Espero que tenha dado para entender como é que era feito esses probleminhas.